Meu amado, minha amada, essa conversa ela precisa ser bem séria, como se fosse olho no olho, cara a cara, pessoalmente. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos dias tem ficado tão tenso em relação aos últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Você tem prestado atenção que muitas pessoas têm sonhado com a volta de Jesus, não somente com a volta de Jesus, mas também têm sonhado com coisas estranhas, catástrofes, algumas coisas que vêm acontecendo, tipo, por exemplo, tem pessoas que já estão tendo até revelações do que pode acontecer nesse ano de 2026, tá? E é o seguinte, isso está ficando muito sério, seríssimo demais. Inclusive olha só, está aqui na tua frente uma pessoa que também teve um sonho, só que não foi com catástrofe, não foi com a volta de Jesus, não. Foi um sonho assim meio que totalmente diferente de todos esses que essas pessoas estão tendo nesses últimos dias. Eu vou até trazer para você. O sonho, ele foi muito lindo, perfeito mesmo. E ele começa assim. Eu estava sonhando, né? Eu não sei nem o que eu estava sonhando antes. Mas, de repente, do nada, começou esse sonho. De repente, é como se eu estivesse entrando em um ambiente cheio de nuvens. E essas nuvens pairavam assim pelo chão. Eram umas nuvens brancas. E essas nuvens pairavam mesmo assim, ó, né? É como se eles estivessem assim, ó, as nuvens flutuando, ó, assim como você está vendo minha mão, né? E elas flutuavam assim, ó, pelo chão, de uma maneira assim bem suave, agradável, sabe? E diante disso, eu ouvia também um som, né? Esse som era como se fosse um fundo musical. Era um fundo musical muito suave, muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Estilo aqueles fundos musicais de pregação que você encontra no YouTube, aqueles fundos musicais para fazer uma oração, fazer uma pregação. Pois é, era estilo aquilo ali. Inclusive eu já encontrei no YouTube um fundo musical. Meu Deus do céu, é como se eu estivesse presenciando aquele sonho naquele momento. Porque aquele fundo musical parece demais, demais, demais. Então, amado e amada, neste sonho eu via as nuvens pairando assim, ó. É como se eu estivesse dentro desse sonho. E é como se eu estivesse dentro de uma igreja, como se fosse uma igreja, um salão enorme. Só que eu não via as paredes, mas no meu pensamento eu já sabia que ali era um templo, era uma igreja. Eu não via as paredes, mas eu já percebia que ali era um lugar fechado. E eu só via as nuvens assim, ó, pairando bem devagarzinho assim, ó. Bem devagarzinho, e aquele fundo musical suave. Beleza. Quando de repente eu era conduzido assim. Era como se não tivesse ninguém me conduzindo, mas como se o meu pensamento ou recebesse ordem pelo próprio pensamento. Incrível, isso é incrível. E essas ordens pelo próprio pensamento me conduziam para chegar mais para frente. Então eu andava, né? Tranquilo, bem tranquilo para frente, caminhava. E quando eu chegava lá na frente, eu percebia que existiam outras pessoas à minha volta. Pessoas na minha lateral esquerda, lateral direita, na minha frente, atrás. Eu percebia só no meu pensamento, mas eu não conseguia enxergar ninguém. Mas eu percebia que tinha pessoas à minha volta ali. Ou seja, é como se aquele templo, aquela sala, aquela igreja ali estivesse cheia de pessoas. Beleza. Então o que acontece? Diante daquela situação, né, aquela nuvem ainda pairava, aquele fundo musical eu ouvia também, sentia que várias pessoas estavam ao meu redor, mas eu não via, só percebia em mente, em pensamento. E quando de repente todo mundo dá uma impressão naquele sonho, dava uma impressão de que todo mundo olhava assim para trás,
E eu estou olhando aqui porque tem a marca, olha só. A luzinha verde que é da bateria, eu fico olhando para ver se está descarregando, mas graças a Deus ainda não. E eu percebia nessa sala que as pessoas olhavam para trás. E isso é incrível, incrível. Só que eu não via ninguém. E eu sabia que elas também não me viam. Mas eu imaginava isso no pensamento. Incrível, incrível. E então eu percebia que todos nós olhávamos assim para trás. E entrava uma presença santa, uma presença maravilhosa. E no nosso pensamento a gente já sabia quem era que estava entrando, que era Jesus Cristo. Nossa, esse sonho foi lindo, 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 lindo demais. Algo perfeito. E outra coisa, nesses momentos em que a gente via aquelas nuvens pairando, aquele som de fundo musical tocando, e aquele ambiente calmo, tranquilo, meu amado, minha amada, sem mentira nenhuma, no sonho é como se eu sentisse um gozo, um prazer, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas um êxtase. Era um prazer enorme, um prazer assim duradouro, sabe? É como se aquele lugar fosse tão santo, mas tão prazeroso, que eu sentia um gozo, aquele gozo eterno assim, como está descrito na palavra de Deus, né, que lá no céu será um paraíso agradável, maravilhoso, de descanso e principalmente um gozo, um lugar de gozo eterno. Eu sentia essa maravilha lá dentro, lá naquele local. E então, amados e amadas, quando a gente olhava assim para trás, a gente percebia que a gente olhava para trás, e aí de repente entrava aquela presença maravilhosa, que era Jesus. E a gente olhava, né? A gente fazia essa direção da cabeça, tipo como Jesus ia entrando na igreja, e a gente ia movimentando a nossa cabeça. Eu não via ninguém, mas eu percebia pela mente alguma coisa do tipo. É algo incrível demais. E eu percebia que todo mundo olhava também a presença maravilhosa de Cristo entrando na igreja. E quando ele chegou lá na frente, né, ele chegava lá na frente, como se fosse no púlpito. Lá na frente ele parava e olhava para todo mundo. Naquele momento, a igreja toda, aquele templo, aquela sala toda ficava perplexos, olhando para ele. Tipo como se estivesse todo mundo adorando aquela presença dele, só que ninguém cantava, ninguém entoava louvores em adoração. E eu percebia naquele momento que Jesus parou lá na frente, como se fosse no púlpito, né? E de repente ele olhou para todo mundo. Aí na frente tinha uma coroa dourada, uma coroa amarela, toda de ouro. E daquela coroa, ele pegou ela assim, olha só, é como se isso aqui fosse a coroa. Ele pegava ela assim, ó, levantava assim. E quando de repente ele erguia essa coroa com as duas mãos assim, ó, ele erguia com os dois braços lá para cima. Assim. E nisso que ele erguia os dois braços lá para cima com essa coroa de ouro, dessa forma, meu amado, minha amada, eu senti algo incrível que eu nunca havia sentido em um sonho. Naquele momento em que ele erguia os braços assim com aquela coroa lá para cima, dessa forma assim, com os dois braços para cima, do nada ele deu um grito, como se estivesse no sonho. Eu percebia que nós estávamos naquele local de descanso, mas eu percebia que aquele choro era como se fosse um grito desesperador de Jesus Cristo. Já pensou? E eu percebia que aquele choro era como se fosse pelas almas perdidas, pelas almas que estão indo pelo caminho estreito. No próprio sonho, na minha mente, eu imaginava isso, que ele estava ali
feliz, alegre com todos que estavam naquele local, mas ao mesmo tempo ele também estava triste. Ele estava triste pelas pessoas que estavam lá no mundo, que não estavam seguindo pelo caminho dele. Ou seja, em outras palavras, a palavra de Deus diz que há festas no céu quando um pecador só se arrepende. Um dia eu gravei um vídeo falando isso. Agora imagine quando um pecador vai para o inferno, quando um pecador morre e a sua alma não é salva, quando um pecador morre e a sua alma é simplesmente perdida. Eu fiquei imaginando isso no sonho mesmo, imaginando dessa forma. É como se eu tivesse vivido aquele sonho e no mesmo instante o Espírito Santo me trouxe uma revelação do que poderia ser aquele sonho. Do que poderia ou não, mas sim do que era aquele sonho e aquele grito. E no mesmo instante eu pensei também da seguinte forma: que nós pessoas que já estamos no caminho de Cristo, já seguindo a Ele, por que nós não vamos pregar o evangelho dele? Por que nós não vamos livrar almas das garras de Satanás? Vamos levar o evangelho para toda criatura, independente do local que seja. E sabe aquele grito também de Jesus naquele sonho que eu tive? Me veio à tona também de que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E por Jesus saber, naquele sonho, olha só, por Jesus saber que estava muito próximo, ele simplesmente deu aquele grito como se fosse um choro de tristeza, de que muitos não poderiam estar ali. Tinham muitos cristãos ali, sim, tinha, mas muitas cristãos e cristãs não poderiam ir para aquele lugar. Sabe, e foi um grito assim desesperador vindo dele. Imagina, ouvindo um choro, um grito desesperador de alguém. E em um sonho, o próprio Jesus gritando de uma forma desesperada. Eu fiquei totalmente perplexo naquele momento ali. E meu amado, minha amada, este sonho, este vídeo é mais um para nos despertarmos, para vivermos como se estivéssemos próximos da vinda de Jesus, ou até mesmo como se Jesus Cristo voltasse hoje. Não é nem amanhã, mas como se Jesus Cristo estivesse voltando hoje. Arrependa-se dos seus maus caminhos, hoje mesmo. E outra coisa, mesmo que Jesus Cristo não volte hoje ou amanhã, mas a sua senha, a minha senha, pode ser chamada a qualquer momento. Não vacile, meu amado, minha amada. Volte logo para Cristo, em nome de Jesus. E olha só, para finalizar este vídeo, eu quero só convidar você para participar do grupo, um grupo fechado, Movimento Trio. É de graça, tá bom? 100% online, 100% gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é só você clicar e instalar o nome Movimento Trio. O que se trata o Movimento Trio, João Pedro? É um grupo com mensagens diárias, mensagens de conforto e mensagens de confronto. Não queira viver a vida somente no conforto, somente mensagens motivacionais. Não, meu amado. Cristo, o próprio Evangelho de Cristo, é um conforto. Ele nos abraça, ele nos acolhe. Tanto é que ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Lembra também da mulher pecadora, quando ele perdoou. Ele falou: vá, mas não peques mais. Uma fala que, ao mesmo tempo que ele abraçou, ele confrontou: vai, mas não peques mais. Venha fazer parte do Movimento Trio.
É só você clicar no link que está aqui abaixo e rapidamente você vai preencher o seu nome em um formulário, você vai colocar o seu nome e o seu contato, e eu de forma manual estarei adicionando você neste grupo para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha só, um forte abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.